Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Chegamos ao final de mais uma semana de aula. E aí, eu espero que essa semana tenha sido maravilhosa, muito produtiva, tá certo? Eu espero que vocês tenham aprendido e tenham também se divertindo fazendo os exercícios, tá bom? E antes de dar play no final de semana, vamos para a nossa última aula, que é a aula de ciências, tá bom? Na última aula, a gente começou a ver os grupos dos animais vertebrados. E aí, vocês lembram quais foram os dois grupos que a gente viu? A gente viu o quê? O quê? Quem lembra? Isso mesmo, a gente viu aves e répteis, tá bom? Hoje a gente vai ver outros dois grupos. A gente vai ver peixes e anfíbios, tá bom? Então, abre o teu livro lá na página 32. Vamos começar? Então, os peixes, eles vão viver onde? Em ambientes aquáticos, tá bom? E para viver em ambientes aquáticos, eles têm características próprias para conseguir viver debaixo d'água. A maioria dos peixes vai ter o corpo coberto por escamas, tá bom? Mas a gente vai ter peixes também que tem o corpo coberto apenas por couro, tá bom? Então a gente tem esses dois tipos aí, tá? Eles vão se locomover como? Nadando, tá certo? E para se locomover nadando, eles precisam de quê? Das nadadeiras, tá bom? E precisam também que o corpo deles tenha um formato específico. Por isso que ele começa fininho, vai se alongando e termina fininho no rabo, tá? Porque esse formato facilita a forma de se locomover dos peixes, que é nadando debaixo d'água, tá bom? E aí a maioria dos peixes vai nascer de ovos, tá bom? Vai nascer de ovos que as fêmeas irão colocar aos milhares. Milhares de ovos ao mesmo tempo, a fêmea coloca debaixo d'água. E aí depois esses ovos vão eclodir e nascerão os peixinhos, tá bom? Então, lembram como é que a gente chama o animal que nasce de ovos? Quem lembra? Isso mesmo, muito bem, ovíparos, tá bom? Então, a maioria dos peixes será ovíparos, tá certo? Então, os olhos do peixe não possuem pálpebras. Você sabe o que são pálpebras? Pálpebras é essa partezinha móvel do olho que fica piscando, tá bom? Ela serve para proteger o olho de agentes externos, tá? Então, os peixes não possuem as pálpebras, então por isso eles ficam sempre de olhos abertos e dormem de olhos abertos. E assim, como é que eles fazem para respirar debaixo d'água? E aí, você sabe? Para respirar debaixo d'água, os peixes possuem algo chamado de brânquias. Fica do ladinho, perto do olho, e é por onde eles filtram o oxigênio da água e assim conseguem respirar. Os anfíbios. Então, os anfíbios são quem? Aqueles bichinhos que a maioria das pessoas tem nojo ou medo, tá? Que são os sapos, as rãs, as pererecas, aqueles sapinhos pequenininhos que ficam olhando você tomando banho, sabe qual é? Que fica lá no banheiro. Então, esses são os anfíbios. A gente vai ter outros tipos de anfíbio também. Vai ter a salamandra, vai ter também a cobra cega, tá? E vai ter diversos outros. Esses só são alguns dos anfíbios que a gente tem nesse mundo enorme que Deus criou, tá? Então, os anfíbios passam por uma transformação chamada de metamorfose. Eles nascem de um jeito e aí, à medida
do tempo que eles vão crescendo, eles se transformam, tá certo? Então, os anfíbios, eles vão nascer lá dos ovinhos que as fêmeas irão pôr na água. E aí eles vão nascer no formato de larva. Depois, o que é que vai acontecer? Eles vão se transformar em um girino. Um pequeno, como se fosse um pequeno peixinho que não possui pernas, não possui patinhas, tá? E nem nadadeiras, tá? Só o rabinho. E aí depois eles vão criar pequenas patinhas e depois se transformam no sapo, ou na rã, na perereca, como a gente vê no final, tá bom? Então, depois que ele chega na fase adulta, que aí ele vai ter as patinhas, ele vai ter 4 patas, 2 pares de patas, eles vão conseguir também viver na terra, tá? A maioria dos anfíbios, ela fica transitando entre a água e a terra firme. Eles são capazes de viver nos 2 ambientes, tá? Então, depois que chegar na fase adulta, eles podem viver na terra firme. Quando eles estão nessa fase ainda bebezinhos, digamos assim, como girinos e larvinhas, eles vão ficar na água, tá? Fora da água, eles não vão conseguir sobreviver. A maioria dos anfíbios tem a pele lisa, úmida, fria e escorregadia, tá bom? E geralmente é couro, tá certo? E aí a maior parte dos anfíbios vai saltar. Mas a gente vai ter alguns anfíbios que rastejam, que é o caso da cobra cega e também das salamandras, tá certo? Hoje eu vou passar uma tarefinha para vocês. Vocês vão desenhar para mim numa folhinha esse ciclo da metamorfose do sapo. Lembram que eu expliquei aqui que ele nasce dos ovinhos, se transforma em larva, depois em girino, até chegar na fase adulta? Vocês vão pesquisar e vão desenhar para mim o ciclo de vida do nascimento até a fase adulta do sapo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, meus amores. Bom final de semana, se divirtam, brinquem, acordem tarde, assistam televisão, fiquem no celular, tá bom? E descansem bem muito, porque na segunda-feira a gente começa tudo novamente. Beijos e até segunda-feira. Tchau!